Querida, muito obrigada por me receber na sua casa. E eu queria que você me contasse quem é você, onde estamos e qual é a sua relação com a natureza, os pigmentos naturais. Me conta um pouquinho sobre isso. Meu nome é Lívia Moura, a gente está na Serra da Mantiqueira, chamadas Terras Altas da Mantiqueira. E eu morava no Rio de Janeiro com meus filhos pequenos e eu comecei a trazer argilas daqui, de Tamonte, dessa região, para o Rio de Janeiro para pintar lá. Eu já trabalhava com artes, mas eu não trabalhava com pintura. E num momento assim de catarse com crianças pequenas e tal, a gente começou a jogar os baldes de tinta e tudo. E eu comecei a pintar com eles, assim, de uma maneira muito caótica. E comecei a pensar que eu queria morar no lugar onde eu pegava essas tintas, né? Então, minha família era do interior de Minas e tinha migrado para o Rio, então acho que fiz o retorno oposto, né? E justamente porque me interessa esse processo de produzir o pigmento, de ir no barranco, encontrar, né, conhecer a região e os lugares que podem ter uma cor, podem ter outra. Então tem lugares que eu viajo 1 hora para chegar, porque eu sei que tem aquele branco mais branco de todos os brancos, onde tem um amarelo ouro, onde tem... E esse processo para mim é muito fascinante, mais do que só comprar. Claro que eu quero usar coisas naturais e comprar coisas orgânicas e tudo, isso tudo é lindo. Mas eu queria também participar desse processo de como fazer as coisas. Sempre fui muito curiosa e muito interessada de onde vêm as coisas que a gente consome e para onde elas vão. Então, sempre tive essa muita vontade de estar num lugar que eu pudesse ter mais acesso a isso, né? Claro que a gente não tem como produzir tudo, fazer tudo, né? Fazer a própria comida, a própria casa, o próprio tudo, né? O próprio tecido, mas poder estar mais integrada com esses processos, porque são processos que eu vejo como processos de cura, sabe? Assim, da gente estar entrando num ritmo que é o ritmo da vida, né? No ritmo que mantém a vida, né? Que não é aquela tinta que você pega, compra pronta e usa, né? Assim, então, para mim, a minha vontade de pintar, assim, o desejo de pintar é muito mais porque eu posso produzir as minhas tintas do que só chegar lá e pintar. Isso para mim faz parte do processo, né? E eu não tenho, assim, eu não consigo pensar também isso de uma maneira individual, né? Porque todo o processo é comunitário, seja com plantas, com bichos, com pedras, com minerais, com pessoas, né? Com tradições, com culturas, né? Assim, então, a gente existe uma cultura de muitos povos que pintavam com argila, com tintas e que produziam todas as cores né, que existem com tinta, né? Com um pigmento natural, né? Uhum. Assim, então eu também pensei, bom, se eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando com uma tradição que não começou comigo, né? Assim, existe essa tradição, né? Quem são as pessoas nessa região que ainda fazem isso? Muito poucas. Eu comecei a conversar com os vizinhos e tal, e vendo que quase ninguém mais fazia porque isso não tinha mais interesse econômico, inclusive, né? Para quê? Compra souvenir, eu, né? Compro já a tinta Guarani, já tinjo, né? Assim, e ao mesmo tempo eu vendo que viver da vida rural, viver da roça é muito difícil, né? Assim, então, como que a gente pode criar maneiras de estar aqui vivendo numa zona rural, numa zona integrada com a natureza e podendo se sustentar de uma maneira ecológica também, né? Em comunidade com os humanos, não humanos, né? Assim, dessa região. Então, eu não conseguia pensar também assim, vou fazer só para mim, vou produzir para mim, para eu fazer o meu trabalho como pintora, que de fato é o que me sustenta economicamente, é o que me permite, né, ser chefe de família e tal, mas isso para mim nunca foi suficiente. Eu queria que isso fosse algo coletivo, né? Acho que é muito mais divertido, muito mais legal quando todo mundo cresce junto, né? E junto a gente vai mais longe, né? Também, exatamente. A gente vai mais devagar, mas a gente vai mais longe. Isso, exatamente. Às vezes a gente tem essa coisa de conseguir coisas e a gente vai muito mais rápido sozinho, né? Fazendo o seu caminho
mas não tem graça, né? Não, Se nenhuma. eu tô bem, eu quero ver que outras pessoas também estão bem, estão crescendo junto. E eu só vou ficar melhor se eu ver que outras pessoas também estão bem, né? Sim. Então, eu tive a sorte de estar morando dentro de um sítio, uma família tradicional que tinha, que antigamente produzia lã, fazia tingimento, que tinha parado. Então, a partir delas, a gente começou a rever, a achar as rocas antigas, a pegar os materiais, a remontar, ver o que tinha de conhecimento ainda vivo e perguntar para as vizinhas quem que queria voltar a trabalhar. Tanto que a cooperativa agora, a maioria são da própria rua, né? Uhum. Da rua de trás, da rua da frente. Sim. Alguns são de outros bairros, mas assim, a maioria é daqui, desse núcleo mesmo, assim. Então, a gente está redescobrindo juntas, uma ensinando as outras, assim, né? E buscando meios de se sustentar economicamente, né? Ambientalmente. Então, eu acho que parte um pouco, muito dessa minha vontade de viver em comunidade, humana, não humana, de uma maneira mais saudável. Acho que isso é um processo de cura pessoal. Assim, tá fazendo colocar a mão na argila é uma coisa que é de muita cura. Colocar a mão na terra, nas tintas, tá, né, no ateliê todo de madeira, tudo isso é um lugar de muita cura, de muita alquimia, né? Assim, então eu acho que é sobre isso. A cura pessoal depende de uma cura ambiental e coletiva. Não dá para se curar sozinho, né? Assim, isso é uma fantasia, né? Assim, que o sistema Sim. vende pra gente, né? Assim. Sim. E me conta desses tecidos maravilhosos que você tá vestindo, que tá atrás de você, quem que é essa pessoa maravilhosa que faz, e o que é natural, né? Como que foi feito, de que planta. Bom, esses tecidos são da Cooperativa da Lã, né? É um trabalho coletivo, de muitas mãos, de muitos processos. Começa com uma fazenda de corte de carneiro que estava jogando fora a lã, então a gente contactou eles para pegar essa matéria-prima, né? E aí a gente começou a resgatar toda a cadeia produtiva, porque né, tem desde lavar, desfiar, cardar, afiar, tingir e tecer. Né? Então a gente foi descobrindo quem que gostava do bairro, na região, assim, de fazer cada parte desse processo, fazendo muitas reuniões, muitas idas e vindas, descobrindo quanto que é o valor de cada uma e tal. E a gente descobriu uma grande artista, que é a Juliana, que tecia quando era nova, assim, e ela parou de tecer porque falavam para ela que estava torto de mancha, tá torto de mancha que não vai vender. E eu acho também que muita convivência, ela conviveu muito com o meu ateliê, com as pinturas, com tudo, e eu acho que ela via assim que começa horroroso, né? A pintura tem isso, assim, mas o meu processo começa horroroso, caótico, e depois ele vai se harmonizando, sabe? Eu acho que essa troca, né, foi muito importante para ela ter liberdade de ser quem ela é, de colocar a subjetividade, a autoexpressão. E eu fiquei muito emocionada quando eu voltei, fiquei um tempo fora, eu voltei de viagem e deixei ela no meu ateliê. Falei, faz o que você quiser aí, sem medo aí de errado, que viaja, vai. E aí quando eu voltei, tinha um trabalho incríveis, assim, muito livres, muito loucos, muito fantásticos, assim. Eu fiquei muito emocionada porque é muito bacana ver o despertar de uma artista, de uma autoexpressão, de uma coisa única, sabe? Porque é muito único o trabalho da Juliana, sabe? Assim, muito próprio, muito livre, muito espontâneo, muito improvisado, sabe? E tem todas essas cores que é da Cooperativa da Lã, que tem o amarelo é a carovinha, esse rosa é um erro que deu no pinhão, então a primeira safra do pinhão ficou rosa. Ai, que demais. Geralmente ela fica marrom avermelhado, né? Ficou rosa. Aí tem o boldo, tem o urucum que a gente fez já no grupo de estudo. Tem esse aqui que é uma coxinilha que deu errado também, ficou um roxinho, um lilás. Maravilhoso. Que a própria lã de carneiro marrom também, né? O pinhão, assim, tem várias cores aqui diferentes e desse tecido aqui é todo natural, 100% natural, assim. Então é isso, eu acho que é um processo da gente estar crescendo junto e cuidando umas das outras, dos sonhos umas das outras,
né, das dificuldades umas das outras, né, assim, eu tenho privilégios de ter vindo de uma grande cidade, de ter estudado, de ter, né, acesso a pessoas, a contatos e tal, e eu acho que elas têm outros privilégios aqui, outros conhecimentos tradicionais e, né, esse contato com a terra e tudo, e eu acho que a possibilidade da gente juntar, né, esses talentos, esses conhecimentos de cada uma e justamente por conta das diferenças é que eu acho muito rico, sabe, assim, estar junto, crescendo juntos e cuidando dos filhos e de tudo, né, assim, todo esse trabalho fundamental que é cuidar da casa, dos filhos, da vida, tudo isso misturado, né? Que é o que eu acho que a gente precisa arrumar como sociedade, a gente não separar as crianças da vida, né, não separar as mães solos da vida, né, porque é isso, geralmente as mães solos, você não vê elas nos ambientes de trabalho, nos ambientes de festa, em nenhum lugar, né, porque elas têm que estar ali, não tem como sair dali, né, tem aquela... E é muito importante essa rede comunitária que esse lugar aqui me propiciou para eu poder fazer meu trabalho, para eu poder me expressar também, para eu poder ser quem eu sou, né, assim. Então, eu vejo muito como um lugar de apoio mútuo, de cuidado entre mulheres para a gente estar vivendo, né, de uma maneira mais harmônica, talvez. E diante de tudo isso que você me contou, você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? O que você queria dizer para as outras tingideiras, as outras tintureiras, as outras mulheres? Tem algo que você queria deixar assim como um sussurro, né? Eu acho que é um trabalho muito importante, muito valioso, que não se mede na quantidade. Porque às vezes a gente pensa, poxa, é só um projetinho ali, num lugarzinho perdido, né? Mas eu acho que é muito valioso a gente estar resistindo, né, nesse tipo de processo, que é um processo que traz cura para a sociedade como um todo, né? E aí eu acho que a gente faz parte de uma rede invisível, né, de pessoas que estão fazendo coisas próximas, sabe? Que estão resgatando o ritmo da vida, a própria cura pessoal, né, o próprio bem-estar, o bem-estar que é indissociável do bem-estar da natureza, não tem como você estar bem e os seus vizinhos e o meio ambiente estarem destruídos, né? Isso é uma ilusão, não tem como você se libertar sozinho, né? Não. Então, eu acho que todos esses projetos né, como as tingideiras, os carpinteiros, tudo isso, assim, é uma resistência muito grande, porque o sistema arrasta a gente para o oposto, né? E quando a gente vê a quantidade de produção é pequena, e aí você pensa, isso daí não vai levar a nada, né? Isso daí, para que eu vou fazer esse projeto, né? Mas tem um simbolismo muito grande e eu tenho certeza que se a gente tem chance de ter o futuro, é assim, vai ser por aí, sabe? Vai ser através dessa reconexão com os processos naturais, senão não vai ter futuro de humanidade. Então, assim, essa resistência pode ser pequena, mas ela é muito valiosa, porque ela é o futuro, isso eu tenho certeza. Nós temos. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Amei. Tô muito feliz de estar aqui. E é isso. Estamos construindo o futuro, então. Juntas.